Olá pessoal, bem-vindo aqui ao nosso canal para mais um vídeo que vai ser muito interessante. Eu queria recomendar a vocês que quando forem analisar a Bíblia, observasse com muito cuidado a antropologia. A antropologia é uma ciência extremamente relevante para você poder entender costumes de épocas. Se você não regredir no tempo, não viajar no tempo e tentar compreender a mentalidade do povo daquela época, você não consegue entender o que está escrito em qualquer livro antigo, principalmente a Bíblia. Eu vou responder aqui uma pergunta que me fizeram, que é a seguinte: Pastor João Flávio, a pessoa me perguntou, a Bíblia nos ensina a matar crianças rebeldes? Aí a pessoa cita Deuteronômio 21, 18 a 21. Vou ler o texto, depois vou explicar, e você com certeza vai entender a problemática do que está falando aqui. Vou pôr na tela do vídeo. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando-o, eles lhes não dar ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar. E dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e um beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão, até que morra, e tirarás o mal do meio de ti. E todo Israel ouvirá e temerá. Esse texto de Deuteronômio 21, de 18 a 21, aparentemente parece ser um texto forte, mas não é. Tem um livro que eu queria recomendar para os senhores, principalmente para você que é cético diante de certos argumentos bíblicos, para ler esse livro do Fustel, se chama A Cidade Antiga, editora Martin Claret. Por exemplo, neste livro, que eu tive que catalogá-lo, estudá-lo, por questões até da faculdade, que eu sou formado em História, eu não tenho, eu procurei ele aqui na biblioteca, estou colocando ele na tela. A biblioteca eu estou recatalogando e reorganizando agora, que vai ter as prateleiras. E eu procurei o livro, eu não achei, não sei se está na casa do professor Paulo, ou se está emprestado para algum aluno. Enfim, eu queria pegá-lo para contar essa história que está no livro, mas eu queria contar com todos os detalhes. Como eu não achei, eu vou apenas relembrar aqui, depois você pode adquirir. Vale a pena, custa 20, 30 reais esse livro. É um livro fantástico. Todo cristão deveria tê-lo na sua biblioteca, embora o autor seja secular, mas vale muito a pena. Vou dar um exemplo. Imaginemos que uma família seja vitimado pelo filho da outra família. Então esse filho vem e mata alguém desta família aqui. O líder desta família procura o pai da outra família e diz: olha, o teu filho foi lá e matou a avózinha da nossa família. Um exemplo. A família que teve o indivíduo humilhante, o rapaz que foi lá e tirou a vida da avózinha, é obrigado, segundo o livro Fustel, Cidade Antiga, a ir atrás do próprio filho, vamos imaginar que ele tenha fugido, achá-lo, executá-lo e trazê-lo morto diante da comunidade e da família que perdeu a avózinha, por exemplo. Isso era padrão. Mas vamos imaginar o pai desse jovem não quisesse atender ao líder da família da avózinha. Então o cara chegava e falava: olha, eu não vou procurar o meu filho, eu não vou tirar a vida do meu filho porque ele vitimou a sua matriarca. O que acontecia? Essa família comunicava a liderança da cidade, a cidade, e os líderes no caso, pegava não só o rapaz que matou a matriarca da família, a avózinha lá da família, mas pegava ele, toda a sua família, trazia em praça pública e executava. Então, olha que história. Isso é costume antropológico e sociológico. Nós estamos falando de mentalidade. Ou seja, aquela família que perdeu a matriarca, se eles não recebessem o assassino morto pela própria família, a cidade toda, mais a família que foi vitimizada, tirava a vida não só do assassino, mas de toda a sua família. Irmãos, tios, tias, avós, todo mundo era dizimado naquela família, porque não fez justiça à matriarca morta.
Vamos voltar um pouco no tempo, mas não muito. Vamos para 1940, Segunda Guerra Mundial. Quando um país atacava o outro, ele não visava no ataque alvos militares. Ao contrário, atacava escolas, hospitais, barragens d'água, para fazer o outro país capitular. Exemplo, os Estados Unidos, quando ataca o Japão, ele ataca Hiroshima e Nagasaki, duas cidades praticamente produtora de comida, de víveres, cidades camponesas. Mas devido à localização geográfica e ao objetivo dos norte-americanos, que era matar rapidamente, eliminar o maior número possível de japoneses para que o imperador capitulasse, o objetivo foi atingido. Quando Hiroshima e Nagasaki explode, o governo do Japão capitula imediatamente. Ou seja, o objetivo era esse. Hoje, numa guerra, isso é impensável. E fazer tal monstruosidade traz o mundo inteiro contra esse exército. Seja a China, seja o Japão, seja o Estado Islâmico, quem fizer esse tipo de coisa atrai o ódio do mundo sobre. É inaceitável isso, atacar alvos não militares numa guerra. Mas até 1940, até a Segunda Guerra Mundial, era padrão. Eu só estou dizendo para vocês a questão de mentalidade. Vou dar outro exemplo, tem até um filme, depois você aí procura, se eu achar eu boto aqui no vídeo, mas é uma história interessante onde a Índia, ela era subserviente à Inglaterra, era, esqueci agora, vassala, né? A Índia era vassala da Inglaterra, você que estuda história aí deve saber um pouquinho disso, a Índia ficou sobre o pretorado da Inglaterra por algum tempo, e aí o que aconteceu? Um dos líderes indianos, acho que é um Rajá, ele tinha muitos filhos e muitas esposas, então ele contrata uma professora inglesa para dar aula para os seus filhos. E aí nessa história, que é um romance, mas contando uma questão sociológica e antropológica, o Rajá até se apaixona pela inglesa, mas obviamente que a professora não queria ter um relacionamento com um homem que tinha dezenas de esposas, dezenas de filhos e etc. No decorrer dessa história, que virou um filme, uma das mulheres do Rajá foge com o seu amigo, que era um general do exército, que a amava. Não sei o porquê desse relacionamento, talvez antes do Rajá, dela ser dada em casamento ao Rajá, eles já tinham um relacionamento, e aí eles acabam fugindo. O exército vai atrás, prende a mulher e o rapaz e traz. Esse amigo dele tinha já salvado o seu líder numa guerra, era amigo pessoal dele, mas então ele não teve escolha, ele tinha que sacrificar agora, em praça pública, com pena de morte, o amigo e uma das suas esposas. A inglesa, achando absurdo aquilo, chamou o Rajá e falou, olha, por gentileza, não faça tal, ela não tem significância para você, você tem dezenas de esposas, ele é teu amigo, ele salvou sua vida, deixa isso para lá. Então o Rajá explica, olha, nós temos aqui um costume social, se eu não defender a minha honra diante desse caso, eles entendem que eu tenho que ser substituído, haverá uma guerra de sucessão e vai ser derramado muito mais sangue. Então eu preciso, infelizmente, executar as duas pessoas, a moça e o rapaz. Eu não sei até que ponto essa história é fidedigna, mas é bem antropológica a história contada nesse filme. O que quero dizer com tudo isso? É que quando você não volta no passado para entender mentalidade e senta numa cadeira de juiz para julgar histórias verídicas, antigas, fica complicado. Você tem que estudar mentalidades, você tem que estudar antropologia e sociologia. Por isso que eu sou dispensacionalista, eu entendo que Deus, em todos os tempos da humanidade, ele se comunica, e cada momento que ele se comunica tem sempre os seus jeitos. Bem, voltando aqui para o texto de Deuteronômio 21:18. Eu quero ler uma nota, depois de todas essas explicações, eu quero ler uma nota da Bíblia Defesa da Fé da CPAD, página 340. O autor da Bíblia diz o seguinte: a execução de um filho adulto rebelde e incorrigível, que agredia com violência seus pais e parentes, é inconcebível na sociedade moderna, principalmente por faltar a essa sociedade dos padrões de uma comunidade teocrática. A possibilidade aqui descrita dramaticamente
apesar da responsabilidade que os pais israelitas assumiam. Eles obrigatoriamente precisavam certificar-se de que os seus descendentes cumpririam os elevados padrões morais, sociais e religiosos exigidos ao povo de Deus. Então, quando não davam conta, precisavam pedir socorro aos anciãos do povo. Os pais deviam ser os agentes do Senhor, em termos de autoridade e disciplina no nível da família, assegurando que nenhuma influência anômala ou destrutiva entrasse na comunidade da fé por causa deles. Então veja, o que a Bíblia Defesa da Fé está explicando é que essa família tinha um filho, teoricamente, hipoteticamente, marginal. O menino agredia a família, quase matava os pais, o menino roubava, o rapaz era um delinquente, era um criminoso. O que fazia aqui na sociedade judaica? Tinha que chamar os anciãos. Os anciãos da sociedade iria julgar o caso, iria ver a situação e esses anciãos julgariam a sentença desse rapaz. Ou os pais estavam errados, inapropriados no julgamento, ou os pais estavam certos, o rapaz era incorrigível, então ele seria penalizado e aqui poderia até chegar à pena de morte. Agora, uma coisa interessante diante desse fato. Sabe quando isso aconteceu na Bíblia? Que o pai teve que pegar o filho rebelde, levar até a autoridade judaica, os anciãos, para ser julgado e condenado? Sabe quantas vezes aconteceu isso na Bíblia? Nenhuma. A lei foi implementada, mas nunca foi usada, porque a disciplina e o ensinamento dos filhos fez com que nunca chegássemos a uma situação que os pais fossem obrigados a entregar os filhos para a autoridade judaica, julgar e até mesmo apedrejar. Então, não houve em nenhum momento da história de Israel que se tenha registro que esse tipo de coisa aconteceu. A lei existiu e veja, essa lei ainda hoje ela existe, não com o mesmo rigor de penalidade, porque honrar pai e mãe era algo extremamente absoluto na mente teocrática da nação de Israel. E mesmo depois do Novo Testamento, o mandamento é repetido, porque é muito importante respeitar a família. O apóstolo Paulo vai dizer que aquele que não honra a sua própria família é pior que o incrédulo. Então esse negócio, ainda mesmo na época de Cristo, ainda era muito, muito sério para a mentalidade judaica. E aqui a Bíblia vai explicar que era apenas em casos específicos. Eu estava falando de hoje. Hoje você tem aí subterfúgios para resolver esse problema. Tem conselho tutelar, tem vara da infância e juventude. Então existe hoje, como naquele tempo, só que muito mais aprimorado, recursos para esse pai ter o filho recolhido a uma casa de recuperação ou uma casa de menor infrator, para que ele possa depois ser ressocializado e voltar para a casa dos pais. Não havia essa, vamos dizer assim, essa desenvoltura social naquele tempo. Se o rapaz era criminoso, estava colocando a vida dos pais em risco, então ele sofria a penalidade. Hoje nós temos outros recursos. Mas veja, apesar de tudo, nós podemos concluir que a lei de Moisés, para aquele tempo, nós estamos falando de século XV a.C., coisa de 3.000, 3.500 anos atrás, era muito evoluída para aquele povo. O livro que eu acabei de citar, Cidade Antiga do Fustel, vai justamente corroborar com o que eu estou dizendo. Olha aí, um comentário aqui que eu posso observar é que a Bíblia fala em Efésios 6,4, no Novo Testamento, que os pais não deveriam provocar a ira dos filhos. E em Provérbios 13:24 fala que a correção nunca deveria ser apartada do filho. Então, contextualizando o fato que aconteceu 1.500 anos antes de Cristo, dá perfeitamente para entender. E, aliás, se o ateu fosse um pouco inteligente, analisando isso tudo que eu estou falando, ele iria dizer que a Bíblia, as histórias bíblicas, são muito evoluídas para o tempo em que foram escritas. Não o contrário, usar isso aqui para fazer críticas à Bíblia, muito pelo contrário. O texto é bem interessante e mostra que eles estavam preocupados com uma realidade social que só hoje nós teríamos condições de tentar tratar isso. E ainda
falhamos hoje miseravelmente. Por isso que nós temos muitos crimes na família, filhos matando pais. Tem aquela história dos irmãos Cravinhos e da Ristoff, acho que é o nome da moça, né? Que matou os pais junto com os dois namorados dela. Isso é só um exemplo de como esse problema é real e, apesar disso, século XV a.C., 3.000, 3.500 anos atrás, Moisés já tinha uma solução. Solução brilhante, inclusive. Então, gente, respondendo à questão, não é que a Bíblia manda matar o filho arteiro. Ah, a criança é arteira, vive fazendo arte. Pega ela e leva lá para os anciãos e manda apedrejar. Não é isso que a Bíblia manda fazer. A Bíblia está falando de um jovem delinquente, criminoso, que poderia tirar a vida dos pais. Então, diante desse quadro, deveria ser acionado as autoridades judaicas. Embora foi tão brilhante a lei de Deus no meio do povo de Israel, que nunca nós tivemos documentação ou registrado o fato de que um pai precisou fazer isso com seu filho. A lei existia, mas nunca foi aplicada. Tá bom? Então, gente, quando falarem da Bíblia, manda a pessoa trazer evidência, manda ela contextualizar, tá certo? Tem um livro que ajuda muito essas questões, além desse livro que é um livro secular do Fustel, tem o livro Manual Popular de Dúvidas e Enigmas da Bíblia, do Norman Geisler. Esse livro ajuda muito, ele explica muito essas coisas, ele faz análises tanto antropológicas quanto sociológicas e teológicas. Então vale muito a pena, quem ainda não tem, adquirir esse livro, tá bom? Espero que eu tenha ajudado, e se você gostou do vídeo, dá uma compartilhada, curta o nosso vídeo, e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Até o próximo vídeo.